mais uma aula da Multiplica Treinamentos e o nosso tema de hoje é a gestão de arquivos. A Associação de Arquivistas Brasileiros adota a seguinte definição para o termo arquivo. Arquivo é o conjunto de documentos que, independente da natureza ou do suporte, são reunidos por acumulação ao longo das atividades das pessoas físicas ou jurídicas, público ou privadas. Então, vamos entender. Arquivo é o conjunto de documentos que, independente da sua natureza, se ele é uma nota fiscal, se ele é um contrato, independente da sua natureza, ou do que se trate, do que o suporte que possa dar, eles são reunidos por acumulação, eles se juntam ao longo das atividades, sejam elas das pessoas físicas. Quem são aquelas pessoas físicas? São aquelas que nascem e depois, com o tempo, elas registram-se com CPF, que é o cadastro da pessoa física. E pessoas jurídicas. Quem são as pessoas jurídicas? Aquelas que, ao contrário das pessoas físicas, se registram sob CNPJ, as empresas. E aí as empresas nós podemos classificar como públicas ou privadas. Uma definição um pouquinho simples, óbvio que não vou entrar aqui em detalhes do direito, mas as empresas públicas são aquelas controladas pelo poder público e as empresas privadas são aquelas controladas pelas pessoas físicas. Então, empresas públicas ainda não têm uma característica de pessoas físicas por trás dela, mas as pessoas jurídicas privadas, as empresas privadas, têm uma pessoa física, um dono, várias pessoas físicas, ou um conjunto de pessoas físicas, ou uma unitária, por trás da sua administração ou fundação. A principal finalidade dos arquivos é servir à administração da empresa, no caso, ou da pessoa, a administração da vida da pessoa, constituindo-se com o decorrer do tempo em base de conhecimento da história. Então, com o passar dos anos, com o passar do tempo, o arquivo tem a finalidade de me fazer conhecer a história e o contexto que aquela pessoa física ou jurídica teve e passou no decorrer dos anos, no decorrer do tempo, tudo aquilo que aconteceu com ela. Para que os documentos possam desempenhar essa função, qual função? De ser a base histórica para o conhecimento da empresa, é primordial que estejam dispostos de forma a servir o usuário com rapidez e precisão. Eles precisam ser exatos em tudo aquilo que eles refletem. As principais funções do arquivo são organizar. Organizar o quê? Organizar é para colocar em ordem. Classificar, determinar o tipo de documento que eu tenho e classificar ele através do tipo. Preservar, ou seja, guardar em segurança para que ele tenha sua integridade preservada. E facilitar a consulta, agilizar a localização deste documento, deste arquivo. O que fazer com toda a papelada de uma empresa? Porque, afinal de contas, com o passar dos meses, a empresa, dependendo do porte dela, junta muitos papéis. E se for uma empresa pequena, com o passar dos anos, eu devo fazer é guardar cada coisa em seu devido lugar. Primeiro passo: faça levantamento do tipo de informação tratada pela gerência. O que eu estou guardando aqui? Eu estou guardando contratos, eu estou guardando documentos, qual tipo de informação eu tenho? Essa informação toda está neste arquivo, está distribuída em vários arquivos. Eu tenho arquivos separados em questão de relevância, ou eu posso ter arquivos separados em questão de privacidade do arquivo. Tem que fazer primeiro o levantamento de qual tipo de informação eu tenho. Depois, faça o levantamento do que existe em seu atual arquivo, para que você possa fazer uma comparação ou até um melhor arquivamento junto com aqueles temas correlacionados que eu já tenho arquivados. Coloque os documentos em pastas ou sacos plásticos. Por quê? Para evitar o uso de grampos e clipes ou qualquer coisa de metal, porque eles enferrujam com o passar do tempo. E eles não só deterioram o papel, deterioram o documento, como eles também machucam as mãos ao manusear, se for um documento muito antigo. Todos os papéis rasgados devem ser emendados com fita transparente antes de serem arquivados. Todos, para que você não corra o risco
de, com o passar do tempo, perder uma parte daquele documento porque aquela rasura, aquela ranhura, aquele rasgo foi se agravando conforme o documento foi ficando velho. Ele pode, dependendo, é o ideal que você tenha um local para o arquivo onde não haja nenhum tipo de umidade, para não ocorrer de haver mofo ou fungos, mas pode ser que você só descubra que aquilo aconteceu depois de algum tempo, e aquele papel que ficou guardado lá, ele se deteriora. Então, um papel que já foi guardado rasgado, ele vai ficar cada vez mais rasgado e vai perder a qualidade das suas informações. Segundo passo, escolha o método que deseja utilizar ou entenda o método que está sendo utilizado. Se você está criando o arquivo, você é o responsável por isso, você precisa escolher um dos métodos que nós veremos agora a seguir. Mas, se você já está mexendo com o arquivo ativo, que já está funcionando, de uma empresa que você encontra ela já em andamento, você precisa entender qual método está sendo utilizado para acompanhar aquele mesmo método. Até porque, dependendo da quantidade de arquivo que você tem, alterar a utilização, alterar o método, alterar a classificação vai dar muito mais trabalho do que simplesmente entender e manter o método existente, a não ser que ele seja extremamente ineficaz ou que não haja um método exato. Há duas categorias de métodos que nós podemos entender a princípio. O método alfabético é o mais utilizado, é o mais comum e na verdade é o que nós veremos aqui em detalhes. Mas a gente tem duas categorias. A categoria de arquivos diretos, onde eu tenho uma consulta direta sem auxílio de índices, eu simplesmente vou categorizando eles e olhando de acordo com a minha ordem que está visível. E eu tenho também os indiretos, onde eu preciso, como num livro, consultar um índice para saber onde eles estão, número de pasta, gavetas, etc. Vamos olhar então o direto. O direto eu tenho a opção de ser alfabético, subdividido em nominal, geográfico e específico por assunto. O nominal é um dos métodos mais simples e populares de consulta direta. Consiste em abrir pastas com o nome correspondente à pessoa física ou jurídica, de que tratam os documentos nela contidos. Então, eu tenho uma pasta onde eu posso colocar, por exemplo, o nome de cada um dos meus parceiros comerciais, onde eu ponho cada um o nome dos meus clientes e ali dentro toda a documentação referente àquela pessoa. Depois, eu tenho ainda o método geográfico. Ele é muito utilizado na área de vendas. O arquivo é organizado por regiões, considerando-se divisão geográfica do país, e é aberta uma pasta para cada cidade ou estado e dentro dela, em ordem alfabética, são feitas subseparações. Mesmo que ele não seja usado somente em área de vendas, a gente pode entender que ele tem uma facilidade para empresas que são ou multinacionais ou que são nacionais, ou que mesmo sendo regionais, elas têm atuação em várias cidades, em vários estados. Então eu consigo colocar, por exemplo, vamos supor que seja uma empresa nacional, e eu tenho uma documentação referente a cada estado da minha nação. Então eu tenho uma documentação referente ao estado do Rio de Janeiro. E dentro dela eu tenho documentações das empresas que se encontram no Rio de Janeiro, Petrópolis, Niterói, Itaboraí. Aí eu vou colocando cada uma das cidades em subpastas dentro da pasta principal. Ou eu coloco não uma pasta grande, mas eu coloco uma divisória com o nome, ainda colocando a minha divisão geográfica, eu ponho uma divisória com o nome do estado, dentro dela pastas com o nome das cidades. Dentro das pastas com o nome das cidades, eu coloco pastas em L, aquelas pastas pequenas transparentes, ou saquinhos com o nome de cada uma das empresas que eu tenho dentro daquela cidade. Ou se forem poucos documentos de empresas, separados por clipes em conjuntos de acordo com o seu próprio tema empresarial. Então eu tenho, vou colocar uma coisinha mais simples, né? Então eu tenho a minha pasta, minha divisória escrito, por exemplo, Rio de Janeiro. E aí eu tenho uma pasta escrita Niterói. Dentro da pasta Niterói, eu tenho a empresa A e sua documentação, a empresa B e sua documentação. E cada uma dessas documentações eu tenho um clipezinho separando elas, juntando elas todas em seu próprio conjunto. Depois eu tenho ainda a minha especificação por assunto,
que é especificação por assunto? As pastas são abertas considerando o assunto dos documentos. É bastante popular entre os secretários. Então, eu tenho o assunto numérico, simples, cronológico ou decimal, e o alfanumérico, onde eu faço a combinação de números e letras. Como assim? Eu tenho tão poucas especificações em cidades, mas tenho muitas especificações em assuntos. Então, não adianta eu ter uma pasta para uma cidade específica. Vamos trocar o nosso exemplo aqui. Eu tenho uma pasta para Belo Horizonte. Eu tenho uma pasta para Minas Gerais. E lá eu tenho somente uma subpasta de Belo Horizonte. E aí, dentro da minha subpasta de Belo Horizonte, eu tenho tantas informações e tantas empresas que eu tenho que colocar empresa siderúrgica, empresa metalúrgica, empresa de papel. E aí eu começo a ficar com uma pasta geográfica subutilizada. Então eu preciso usar uma que é mais eficiente para cada tipo de negócio. Se eu tenho poucos negócios em uma cidade específica, mas eu tenho muitos negócios em outra cidade específica com muitas variações, então talvez a minha melhor forma de organizar não seja geográfica, mas sim por assunto. Porque aí dentro daquele assunto eu consigo entender que eu tenho em uma cidade um assunto, em outra cidade 10 assuntos, mas não me interessa, porque aquele assunto eu consigo organizar de forma mais nítida, mais simples de compreender. Qual o terceiro passo? Escolha o material ou equipamento necessário para a utilização no arquivo. Então, o que eu vou usar? Eu vou usar pastas de papelão, eu vou usar um armário de metal, eu vou usar um armário de madeira, eu vou usar pastinhas em L de plástico, grossas, pequenas, pastas de elástico, fichários. São muitas opções. Você tem que escolher o equipamento específico. Por exemplo, pasta dossiê contém os documentos referentes a um só assunto. Pastas miscelânea abriga documentos de vários assuntos. E aí eu especifico por cidade, por nome de empresa. Eu tenho também as fichas guias. Tem por finalidade facilitar a organização e localização de documentos. Em geral, elas são de cartolina e bastante resistentes e de cores diferentes das pastas, né? A gente consegue sobressair as pastas, para identificar as divisões do arquivo. Quem nunca viu um filme de um médico ou de um policial ou de uma pessoa que guardava muitos arquivos, em que ela passa dentro dos seus arquivos e você vê aquelas etiquetinhas em alto relevo, talvez coloridas. Essas são as fichas guias, onde eu tenho as etiquetas em alto relevo, em que eu tenho os nomes, eu tenho sobressaindo ali bem fácil, ou nomes, e eu tenho também as divisórias, onde eu posso colocar por temas e dentro dos temas os nomes. Quarto passo: identifique onde será arquivado cada documento. Não basta você saber como e quais os documentos, você precisa também saber onde. Arquivos correntes são aqueles em curso, ou que mesmo sem movimentação constituam objeto de consultas frequentes. São conservados nos escritórios ou próximos das áreas em que os produziram, justamente para facilitar o acesso. Então, aquele arquivo corrente ou aquele arquivo que você está mexendo nele quase sempre, ele tem que ficar pertinho de você. Mesmo que você não use ele todos os dias, mas você use ele uma vez por semana, você precisa daquela informação com muita frequência, então ele vai ficar ali pertinho de você para facilitar o seu acesso. E esse arquivo se chama arquivo corrente. Nossa segunda opção é o arquivo intermediário. São aqueles que, mesmo não sendo frequentemente consultados, por razões de interesse administrativo, guardam sua eliminação ou recolhimento para guarda. Então, eu tenho um contrato onde eu tenho uma vez por mês, uma vez a cada 6 meses, eu tenho que dar uma olhadinha nele para poder fazer algum andamento específico do meu trabalho, mas ele não precisa ficar ali pertinho de mim. Então, ele não vai ser recolhido lá para o arquivo morto, ele também não será eliminado, ele tem uma importância muito grande. E ele tem razões de interesse administrativo extremamente relevantes, mas ele não precisa ficar ali perto da mesa da pessoa que o consulta com frequência, até porque ele não é consultado com frequência, mas ele tem uma relevância intermediária. Aí eu tenho o meu próximo.
E esses arquivos de permanência transitória, esses arquivos intermediários, ele tem essa característica e por isso ele é chamado de limbo ou purgatório. Ele está bem ali no meio do caminho. Aí eu tenho o próximo. O meu próximo é o arquivo permanente. Também muitas vezes ele é chamado de arquivo morto. São conjuntos de documentos de valor histórico, probatório e informativo, que devem ser definitivamente preservados. Perderam seu valor administrativo, mas conservaram seu valor histórico ou documental e que constituem meios de conhecer o passado e a evolução da empresa. Ou seja, aquele arquivo que agora não é importante, mas em algum momento ele já foi extremamente relevante. Vamos entender de uma forma bem prática? Você tem, por exemplo, um contrato de constituição da empresa, onde tinha 3 sócios majoritários no começo. Com o passar dos anos, um dos sócios saiu e eu tenho um novo arquivo de constituição daquela empresa, onde eu tenho agora 3 sócios, sendo que 2 são antigos e um é novo. Daqui 2, 3 anos, 4 anos, 10 anos, quer seja qual tempo for, eu tenho a saída de mais um desses sócios e a entrada de um outro no lugar, ou de mais 2 no lugar. E agora eu tenho um contrato de sociedade empresarial com 4 sócios, sendo um original e 3 novos. Ao passar de mais alguns 10 ou 15 anos, aquele sócio remanescente morre e entra em seu lugar o seu filho. E aí eu tenho agora um contrato de constituição empresarial de sociedade, onde eu tenho 4 sócios, sendo que nenhum deles foi o sócio fundador da empresa. Quando você tem um tipo de exemplo desse, um contrato desse, qual a importância de consulta daqueles contratos originais, daqueles contratos 5, 10 que forem, que se passaram no meio do caminho? No momento, eu não tenho relevância nenhuma para a consulta deles, mas eles têm um elevado valor documental, legal e histórico para eu saber o que se deu com a empresa no passar dos anos. Assim como, por exemplo, ter comprado um novo imóvel como sede, ter trocado a empresa de lugar. E todas essas outras coisas que muitas vezes se fazem relevantes naquele momento e com o passar dos anos elas acabam sendo esquecidas, mas aqueles documentos, aqueles contratos, aqueles comprovantes têm um valor extremamente elevado e eles precisam ser guardados. E eles vão para um arquivo que muitas vezes é chamado de arquivo morto ou arquivo permanente, que vai ficar lá bem guardadinho para futura consulta legal e sem nenhuma hipótese de descarte. Nós vamos ver aqui agora algumas tabelas de prazos legais de guarda de documentos. Não tem muita explicação para dar, vocês, acredito que só lendo vocês vão conseguir entender o que se dá. Então eu vou deixar para vocês as tabelinhas aqui. Conforme o vídeo for passando, caso vocês queiram consultar com mais calma, é só ir pausando o vídeo ou voltar, afinal é bem simplesinho de consultar, certo? Já me despeço aqui agora. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.
Obrigada por ter participado da nossa aula de hoje. Te esperamos na próxima e tchau, tchau!